Boa noite, irmãos. Amém, boa noite. É verdade, vai vindo mais uma criança, né? Graças a Deus. O Senhor Deus está nos presenteando, né, Larice? E vai vir aí a Aimee. Já com a barriga já quase não comportando mais, né, Lara? Falta pouco tempo. Então é bom esse sabor, né, irmãos, de mais uma criança. Amém? Amados irmãos, eu quero convidar vocês para vocês abrirem lá em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio. Vou buscar falar devagar, irmãos. Eu tenho um hábito de falar muito rápido por essência, pastor José. Mas também em respeito aos nossos amigos venezuelanos que estão aqui. E eu falo muito rápido, né? Daí, tadinho, né? Então, por conta disso, eu vou desacelerar. E, irmãos, enquanto vocês estão abrindo aí, né? Já prepare o capítulo 4 de Deuteronômio. E eu quero contextualizar antes de ler o texto base. Por qual motivo? Em primeiro lugar, irmãos, uma curiosidade sobre o livro Deuteronômio. Alguns significados desse livro, né? Chama o livro de A Segunda Lei ou uma repetição da lei. Nessa época, Moisés, quando escreveu, né, o livro de Deuteronômio, o intuito dele, já na fase avançada de idade, era recapitular o que foi dito em Êxodo, o que foi dito em Levítico, em Números. Então, o que eu quero que vocês, junto comigo, ao ler esse livro, vocês já levem isso em consideração, que o Moisés está trazendo conselhos, porque o povo de Israel vai tomar posse da terra prometida, amém? Beleza? Então, o capítulo é 4, e o versículo é do 1 em diante ali, irmãos, amém? Diz assim, perdão, irmãos, eu vou ganhar um tempinho, eu vou começar do 5 ali, no 5. Então, leve em consideração que Moisés está dando umas instruções para o povo, que diz assim: eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra da qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Versículo 6, vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Versículo 9, irmãos. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Amém? Estão comigo? Pule mais um capítulo para frente, vai no 6 ali agora. Lá no capítulo 6 de Deuteronômio. Versículo 6. Diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Amém, irmãos. Então eu dividi no capítulo 4, no 6, o texto base para o tema que eu vou passar para os irmãos hoje. E o tema, né, para vocês que estão ouvindo e também para o YouTube, que vai ser gravado, irmãos. Estamos ficando chique a comunidade. Está no YouTube, irmãos. Está já no Japão, nos Estados Unidos. Quem vai viajar, vai fazer sua programação de viagem, né, pastor? Leva a playlist da comunidade lá. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tema que eu coloquei. O Senhor Deus me provocou e eu lanço para vocês, que foi assim, ó: eu me lembro de Deus. Eu me lembro de Deus. Me acordo do Senhor. Me acordo de Deus. Então, assim, temos feito essa pergunta, e como que você responderia a ela? Porque quando nós lemos Deuteronômio 4 ou 6, começa, né? Ouça Israel,
o Senhor é o único Deus, né? Ame somente a Ele de toda a sua força, etc. Irmãos, nós sabemos que o Senhor nos convida, aliás, nos ordena a obedecer. Tudo certo, a gente já sabe disso. Mas o que me chama a atenção nos 2 textos que eu li é a ênfase em não se esquecer dele. É a grande ênfase de que você proseie sobre isso com os filhos, que você passe adiante. Não sei se existe mais esse hábito, mas existia um hábito de amarrar fitinha no dedo. Para quem é muito esquecido, né? Amarravam-se para lembrar de algo. E a Bíblia fala disso também, que você amarre, que você escreva nos batentes das portas. Dá um jeito, mais ou menos assim, dê um jeito, dê seus pulos, para que você não se esqueça de Deus. Então, irmãos, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse fato de, será que eu estou me lembrando? Eu me acordo, eu me recordo de Deus? Será que isso faz parte do meu dia a dia? Temos que levar em consideração, irmãos, que nossa geração é uma geração que passa anos e vem outros anos, a tendência sempre é os povos se esquecerem de Deus. Vocês imaginam naquela época que quando Moisés falou essas coisas, não havia tanto entretenimento? Já se esquecia. Naquela época não havia WhatsApp, não havia Telegram, não havia Twitter, Instagram. E já havia dificuldade do povo lembrar-se de Deus. Eu sei que nem todo mundo tinha acesso a papel e caneta, mas eles tinham acesso às leituras, às grandes reuniões, as reuniões solenes eram lembradas demais sobre o que Deus gosta e o que Ele não gosta. Naquela ocasião era difícil. E o que vocês acham nos dias de hoje? Lembrar-se de Deus é uma missão fácil, irmãos? O que vocês acham? Eu ouso dizer, irmãos, que nós temos grande dificuldade de lembrar de Deus. E como assim lembrar? Como assim? Como que eu vou destrinchar essa palavra lembrar? Ora, irmãos, lembrar é você ter algo em mente, amém? Lembrar é você considerar, lembrar é você observar, lembrar é você honrar, valorizar algo. Quando você lembra da sua esposa, os homens ou as mulheres do seu esposo, você está considerando ele, está lembrando dele. Você está lembrando do que se fizeram juntos na história e você pondera coisas que você pode ou não fazer, amém? Para os filhos a mesma coisa, né? Eu nasci num contexto que minha avó cuidou de mim, então eu não tive pai e mãe que cuidassem de mim. E o peso cai mais ainda porque fica assim, ó, eu não quero decepcionar minha avó. Então, preciso lembrar dela, do que ela me ensinou, o que ela gosta, o que não gosta, em honra a ela. Não é assim, irmãos, que nós fazemos nos nossos tratos, na empresa, no dia a dia? Mas, irmãos, infelizmente, nossa tendência é se esquecer, não somente das coisas de Deus, de tudo. Nós somos um ser humano difícil, nós somos um povo esquecidinho, não é verdade? A gente se esquece, irmãos, talvez vocês não estão concordando, mas eu vou te ajudar você a concordar comigo. Quer ver só? Se a tua vida você gozou de uma saúde maravilhosa, por bênção de Deus, mas se chega o primeiro diagnóstico de uma ameaça, você já se esquece dos anos maravilhosos de saúde e já começa a se atribular com o diagnóstico que é só uma ameaça. Não é verdade? A gente se esquece dos bons momentos com a família, com os filhos, e nos aventuramos em coisas erradas e desvalorizamos coisas maravilhosas com a família. Somos ou não somos assim? O retrato do mundo não é esse, irmãos? Não é esse? Estão comigo? É esse. Ou seja, o Senhor Deus sabia, para que o ser humano se lembre de mim, eu vou ter que dar um auxílio, eu vou ter que ajudar o ser humano, vou deixar ferramentas. Não é que Deus é carente, irmãos, não é que Deus, sabe, carentão, nada. Deus entende que o caminho da bênção, da vitória, que o caminho da vida eterna é lembrar-se dele, e Ele é digno disso. Ele é digno, é merecedor, irmãos, não é verdade? Então vamos lá, eu quero aqui passar então, eu já passei para vocês que lembrar é ter em mente algo, é falar desse algo ou desse alguém, isso é lembrar, é considerar. Então se lembrar são essas coisas, imagine então que é o oposto. Se o lembrar é isso que eu acabei de falar, o que seria o oposto? Esquecer. Mas vai piorando a coisa, irmãos.
ignorar, e vai ficando um pouco pior, desprezar. Já parou para pensar que de uma simples pergunta como essa, eu me lembro de Deus? Pode ser que eu não esteja lembrando Ele? Se eu não estou lembrando, eu estou esquecendo. Se eu estou esquecendo, eu estou ignorando. E se eu estou ignorando, eu estou desprezando. Aí começa a ficar um relacionamento difícil com Ele. E Ele não merece isso, vocês concordam? Que se tem alguém que não merece ser desprezado, é Deus, irmãos. Não é verdade, irmãos? Deus, nossa, é muito gente boa. Não tem como desprezar esse alguém. Tão camarada, tão brother, tão parceiro, tão amigo, Criador de tudo. Mas como que está hoje a vida espiritual das pessoas, irmãos? A vida espiritual das pessoas, as pessoas hoje, e eu não estou aqui para acusar ninguém, porque essa pessoa que está falando com vocês agora, também é falha. Mas no nosso dia a dia, irmãos, existe uma grande dificuldade em orar todos os dias, em ler a Bíblia e meditar nela todos os dias, em jejuar ou desayunar, né, Aníbal Guerra? Aníbal Guerra da célula Venezuela lá. Ele me ensina espanhol. As pessoas já não ayunam todos os dias, não fazem mais isso. Perdão, toda semana ou uma vez por mês. Todos os dias também vai morrer de fome, né? Uma vez por semana pelo menos, ou uma vez por mês. Mas a gente aprendeu aqui na comunidade que uma vez por semana é o top. Beleza? Então as pessoas já não estão nesse ritmo. Se elas não estão mais fazendo isso, elas não estão lembrando de Deus. Porque a maneira de você lembrar dele, de considerar ele, é orar, é jejuar, é estudar a Bíblia e saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Certo? As pessoas hoje em dia estão evitando igrejas. Algumas as evitam porque tiveram algum trauma. E às vezes é um trauma assim, irmãos, que tem sentido. Só que nem sempre, irmãos, só porque ela se traumatizou com a tal igreja, que todas as igrejas serão ruins como ela pensa que é. E evitar estar na igreja também é como se você estivesse fugindo de lembrar-se dele. Porque na empresa falamos de negócio, nas lanchonetes queremos só comer, né? Quando a gente vai passear a gente quer curtir. E na igreja não tem nada senão ele. A igreja é o ambiente mais propício, mais top, para que você e eu possamos lembrar-se de Deus, considerar a Deus, estudar Jesus, como temos percebido nos estudos, né? Quem aqui achou dos pensamentos top? Eu estava enxugando as minhas lágrimas lá no fundo. Falei, pastor José, foi maravilhoso. Então, irmãos, lembrar-se de Deus. As pessoas elas estão evitando as igrejas. E elas já se acostumaram a evitar. Se você for dar uma passeada nas redes sociais, vocês vão ver vários comentários contra a igreja. Eu já creio em Deus, até cá em casa mesmo, o meu dinheiro, eu compro uma cesta básica e já resolvo isso. Já abençoo algum pobre por aí, já está tudo certo. E amém, glória a Deus para quem ajuda e o próximo. Mas, irmãos, a igreja é uma das maiores paixões de Jesus. E por ela ele morreu. Não tem como não estar na igreja. Nós precisamos de uma igreja. Precisamos, irmãos. Precisamos estarmos organizados numa igreja e seguirmos princípios de uma igreja. Talvez a igreja que você experimentou não foi séria, mas aqui é uma igreja séria. Aqui tem hierarquias, aqui tem respeito, tem ética, né? Amém, irmãos? Não me deixe sozinho. Amém. Então, irmãos, a tecnologia, o entretenimento tem roubado muito a atenção das pessoas. Os logaritmos já apontam o que você gosta e você vai acessando sem fim, né? Já está tudo customizado. Então as gerações passam e só fica pior. Já era difícil na época de Moisés. Então hoje, irmãos, do que vai falar? Existe um perigo muito grande, irmãos, em se esquecer de Deus. Vamos ver só? Eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos ler lá Romanos 1. Texto demais de conhecido. E eu vou falar para vocês do grande perigo que é esquecer-se de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo... Deixa eu pegar aqui, irmãos, na minha página. Vamos ler aqui. No 26 ali, ó. Por causa disso,
Vou pegar o 24, tá, irmãos? Para ficar mais fácil. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Por causa disso, ou seja, de ter esquecido de Deus, né? Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. O que eles se tornaram, irmãos? Olha o perigo. Tornaram-se cheios de toda sorte de quê? Injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam, eles sabem de Deus, o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pesado, né, irmãos? Pesado demais. Esse é o salário de alguém que continuamente despreza o Senhor. Ou seja, este é o salário daquele que não se lembra de Deus. Por isso, o tema da minha mensagem é: eu me lembro de Deus? Responder ela da forma honesta e íntegra faz toda a diferença. Talvez você não chegou no patamar ainda de desprezar a Deus, porque as misericórdias do Senhor, como disse o hino da bondade de Deus, são infinitas. Então Deus é tão bondoso conosco que Ele vai agindo com graça e misericórdia, irmãos, nos dando segundas chances em cima de segundas chances. Mas se continuarmos, irmãos, a desprezá-lo, vamos nos tornar esse tipo de bicho aqui. Que tipo de bicho? Esses adjetivos que eu li: injustiça, maldade, bisbilhoteiro, caluniador. Irmãos, é isso que o ser humano se torna quando se esquece de Deus. Por quê? Porque Deus não manda um raio na cabeça da pessoa, irmãos. E Deus não manda um raio. Ele não é o Thor. Ele não manda raio em ninguém, irmãos. Deus não lança câncer em ninguém como uma medida assim, de castigo porque ele é birrento, porque ele é carente. Não é. Isso, Deus não é menino. Mas o Deus, eu acho que Ele faz uma coisa que eu tenho muito medo. Sabe o que Ele faz? Ele faz o seguinte: fique à vontade. Fique segundo o que você quer. Ele deixa você a segunda tua disposição. E aí que está o B.O. Porque a gente faz o que a gente quer, irmãos. Foi o boi com as cordas. É ou não é verdade? Se a gente faz o que a gente quer, irmãos, a gente faz muita barbaridade, muita crueldade. Então você veja só que desdenhar de Deus, desprezar a Deus, é um perigo. E irmãos, não adianta a gente achar assim: mas isso é uma chantagem, Everton, porque aqueles que estão feridos com Deus usam esse argumento: Deus é chantagista, ou eu obedeço para ir para o céu, ou eu não obedeço e vou para o inferno. Que tipo de amor é esse? As pessoas fazem esse tipo de argumento, irmãos. Mas vamos fazer uma pergunta séria: você gosta de ser desprezado? Você aí, que me escuta na internet, ou que está ouvindo aqui comigo, gosta de ser desprezado? Você gosta que tuas palavras cheguem no ouvido e saiam pelo outro da outra pessoa? Gosta, irmãos? Ninguém gosta. E quando você percebe que você é desprezado, o que você faz? Tchau e benção. Faz o que você quer. O que os pais fazem com os filhos que não escutam? Falou. Então tá bom, filho. Faz o que você quer. Você vai cair na pior, porque o pai e a mãe sabem o que é melhor para você. Mas você está me desprezando, então faz o que você quer. O que o líder da empresa fala para um funcionário que não está seguindo ali as regras?
Tá bom, meu amigo, já tentei te ajudar, tentei intervir, interceder por você, faça o que você quer. O salário vai chegar, a demissão vai chegar. Isso em qualquer âmbito, irmãos. Ninguém gosta de ser desprezado. Por que que Deus iria gostar? Deus não vai gostar. Concorda comigo? Então, se a recompensa é morar com Ele no céu, que é um lugar de muitas maravilhas, ruas de ouro, palácios maravilhosos, o mais massa do céu é a presença dEle. Mas nós estamos dizendo como resposta na terra que nós não queremos Ele. Então como que Ele vai querer que eu acesse o céu se eu não quero Ele aqui, irmãos? Ou seja, faz toda a diferença eu responder bem essa pergunta. Eu me lembro de Deus? Eu associo Deus em tudo na minha vida, no meu dia a dia? Porque Ele falou através de Moisés: pessoal, converse sobre mim, proseie com seus filhos. Chegou a Páscoa, proseie, fale com os filhos da Páscoa. Chegou o Natal, proseie, fale de Deus, irmãos. Rebata o que vem das escolas, às vezes, das universidades. Converse, queira saber, porque a tua próxima geração carregará o seu legado. Então a única saída para Josué, que continuou a missão de Moisés, que era levar o povo para a terra prometida, tomar posse, obrigado, era lembrar-se de Deus, irmãos. Vamos abrir lá no livro de Josué? Livro de Josué, capítulo 1. A gente ama esse livro, né? Capítulo 1 principalmente, né, pastor José? O pessoal ama, porque é aquela famosa frase: sede fortes e corajosos. Aí pega um vídeo de uma pessoa lutando assim, ou correndo assim, e tem uma voz bem bonita falando, narrando: sede forte e corajoso. Aí você escuta na segunda-feira e fica animado, né, pastor Neiraldo? Poxa, eu quero ser forte, quero ser corajoso. Que palavra! Mas irmãos, vamos ler ali, versículo 6, capítulo 1. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. De novo aqui o tenha cuidado, hein? Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andar. Aqui, irmãos, o 8. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só então um casamento abençoado, só então um emprego maravilhoso, só então um negócio bem firmado, com filiais, com matriz, com locais para até outros países, irmãos. Só então eu vou poder me desenvolver e trabalhar nas grandes técnicos aí, né? Google, quem sabe na NASA, eu não sei, irmãos. Deus tem um propósito para cada vida, top. Mas eu preciso me acordar de Deus, me recordar dele. Eu não posso, se eu não me lembrar, o que vai acontecer comigo, irmãos? Arrogância. Fiz tudo isso com o meu intelecto. Lembram lá de Nabucodonosor? Ele desprezou o Senhor. E o Senhor Deus fez ele o quê? Perder toda a racionalidade. Ele ficou igual aos animais. Mas depois que passou-se o tempo devido, ele caiu em si, levantou as mãozinhas para o alto, colocou um hino do Fernandinho do lado e falou: só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. Passou-se a lembrar dele. Certeza que mudou a conversa dele. Dia e noite era Deus, Deus, Deus. Quero conhecer Deus, quem é Deus. Certeza. Então quais são os tipos de ajuda que Deus nos dá para um remédio para a nossa memória? Deus nos dá remédio para a memória, irmãos. Ele nos ajuda, Ele sabe, esse povinho é esquecido. Esse povo é esquecidinho demais. Vão se esquecer de mim, mas eu vou ajudar. Vou chegar junto. Vou dar a eles saída. Então, irmãos, a Bíblia é um deles. Acabamos de ver aqui Josué falando, né? Se você depois for ver o final da vida de Josué, ele morre, certo? E com ele a geração dele morre. Lá no livro de Juízes, depois lê na tua casa, livro de Juízes, que é o livro que vem depois de Josué, você vai ler no capítulo 2, que os líderes que veio depois de Josué se esqueceram do Senhor, abandonaram o Altíssimo, ou seja, desprezaram o Senhor.
O Senhor deixou eles fazer o que eles queriam. O que eles queriam? Baal. Mas Deus foi o quê? Misericordioso, levantou juízes para livrá-los. Mas a cada juiz que ele livrava, eles se esqueciam de novo. Ia outro juiz e livrava eles e eles se esqueciam de novo. Irmãos, isso aqui nos traz o quê? Que nós também temos dificuldade. Eu, Everton, que estou trazendo essa mensagem, tenho dificuldade. Se Deus não estiver junto comigo ali, me dando um amparo, me capacitando, irmãos do céu, é questão de tempo para eu abandonar o Evangelho. É questão de tempo para eu largar a família bonita que o pastor Nero acabou de falar aqui e trocar tudo isso por uma outra pessoa, nada a ver, sem os dois dentro da frente ainda, de feia. É o que a gente faz, irmão. Sabia que o ser humano é tão sem noção que ele troca o certo pelo duvidoso da pior maneira? Ele faz tudo errado. Tudo errado. E se enfia em buraco, irmãos, porque se esquece. Deus fala assim, ó, então vai o que você quer então. Então vai lá. Fica só assim, vai. Faz o que você quer. E aí vem só desgraça. Porque abandonou o Altíssimo. Ou seja, é estando com Ele que as pessoas vão dizer, como disse no texto áureo aqui, os pauzinhos vão dizer assim para você, Israel: povo sábio e inteligente. Ou seja, estou obedecendo a Deus, me lembrando dele. As pessoas vão dizer: o Everton tem seus defeitos, mas é inteligente, é sábio. Não porque eu quero ouvir isso, mas esse é o prêmio, irmãos, de lembrar-se de Deus. É o prêmio. As pessoas vão apontar para a sua família e dizer: que família sábia e inteligente, pois quem tem um Deus como eles? Quem tem um Deus como eles? Então, irmãos, a Bíblia é uma ajuda de Deus para a nossa memória. Qual é a outra ajuda? O próprio Espírito Santo. O Senhor Jesus falou que o conselheiro viria para nós, para nos ajudar a obedecer e a lembrar de tudo que foi ensinado. Lembrar, irmãos. Estão comigo? Então eu falei para vocês do perigo que é esquecer. Mas não é para você sair daqui, para você ir embora daqui, dizendo assim: nossa, sou um miserável, não há saída para mim. Não é para você sair daqui desse jeito. É para você sair daqui dizendo assim: é possível sim lembrar-se de Deus. É possível eu considerar Ele nos meus assuntos. Se eu vou comprar algo relevante, considero o que Deus quer. Vou vender algo relevante, considero o que Deus quer. Sairei do ministério, considerei o que Deus quer, não o que eu quero. Entrarei em um novo ministério, vou considerar a Deus. Vou considerar a Deus. Vou abrir um negócio, considero Deus. E isso é lembrar dele, irmãos. Ele é uma pessoa como se estivesse aqui, ó, de carne e osso. Jesus passou por nós, se encarnou. Amém? Está com um corpo glorioso agora. Top. Não tem como comparar mais com esse corpo nosso. Mas o que eu quero dizer é que para você considerar ele como se ele fosse de fato uma pessoa, ele é do teu ladinho. Do teu ladinho. Porque assim você vai tendo temor, vai tendo respeito, consideração. Opa, não agrada a Deus, troquei de canal. Entendeu? E a gente vai se considerando a Deus assim. Temos que lembrar dele, irmãos. E um outro ponto que eu coloquei, irmãos, eu voltei a falar, uma ferramenta poderosa, irmãos, que Deus colocou para a gente se lembrar dele, é a igreja. Não dá para fugir da igreja, irmãos. Não dá. Você pode ficar indo para vários lugares para conhecer a igreja, está tudo certo. Você tem que achar uma igreja que você se sinta bem, porque depois de Jesus, a igreja é uma das coisas mais importantes que tem para fazer. Encontrou a tal igreja maravilhosa, revestida do sangue de Jesus? Congregue ali, irmãos, e aceite o cronograma dela. Se ela tem G12, G12, amém. Ela tem MDA, MDA, amém. Ela tem células, como é aqui, né, pastor? Amém. Aceite, irmãos. Não fique fora, porque é na igreja que você recebe testemunhos de irmãos que foram impactados, pessoas que estavam na pior e agora são megas empresários. É aqui que você recebe apoio, cesta básica, ajuda, povo que ama você, não pelo teu valor monetário, mas por quem você é, porque aprendeu de Deus isso. É na igreja. Não tem escapatória, irmãos. Se alguém na internet me escuta, esse é o caminho. É buscar uma igreja e nela se firmar e chegar junto à liderança dos pastores e dizer: estou contigo e não abro. Vamos para cima, vamos ganhar almas. Isso é lembrar-se de Deus, irmãos. É lembrar-se de Deus. Eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé um pouquinho, em nome de Jesus, por gentileza, e fechar os teus olhos, que eu quero conversar com vocês. E aí vou passar para o pastor José em seguida. Mas o irmão vai estar pondo um louvor ali. Esse louvor eu senti no meu coração. Talvez você não é acostumado com hinos tão antigos da harpa, mas eu senti no meu coração enquanto eu descrevia esse texto.
Feche os teus olhos só para você permitir a canção falar com você. Na cruz por ti, morri pra ti. Pode aumentar um pouco, irmão. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Presta atenção na letra. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Feche os teus olhos, vou orar e aí eu vou encerrando. Mas feche os teus olhos nesse momento, o irmão pode baixar um pouco o louvor. O Senhor Deus, Ele ama cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Na verdade, Jesus nasceu por causa de mim e de você. Ele não precisava nascer aqui na terra como veio. Ele decidiu isso de forma voluntária. Jesus, Ele sofreu aqui na terra por mim e por você. Jesus morreu em nosso lugar. Como não querer lembrar-se dele? Como não querer considerar alguém como ele? Como não querer passar e romper as ofensas que pessoas fizeram por você, te entristeceram talvez? Como não romper com isso? Como não liberar perdão a alguém, tendo Jesus assim, irmãos? Como não romper? Ele que criou, Ele que falou para a terra se formar e a terra se formou. Ele que chama o alvorecer, irmãos. Ele que chama o anoitecer. É Ele, irmãos, que carregou o nosso fardo de pecado nos ombros dele. É Ele que levou a nossa vergonha embora. O mundo se esquece de Deus e está se esquecendo de Deus. Deus está procurando amigos que lembrem dele. Será que Ele pode contar com você? Levanta sua mão para o alto, bem para o alto, em nome de Jesus. Senhor, queremos te pedir perdão, a começar por mim. Nos perdoe, porque um Deus tão grande como o Senhor e tão maravilhoso, Criador de todas as coisas, da realeza, o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. E agora o que cabe a nós? Lembrar do Senhor, considerá-lo, obedecer ao Senhor. O Senhor disse na ceia do Senhor, quando apresentou os elementos do pão e da uva, o Senhor disse: fazei memória de mim. E quantas vezes nós, Senhor, colocamos a ceia como uma reunião que não é solene, e ela é totalmente solene, sublime. É um convite à mesa com o Senhor, com os irmãos. Ajude-nos a valorizar momentos assim em igreja. Ajude-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Receba a nossa humilde oração, Jesus. Atenta para nós, para esse endereço. Olha para nós, Senhor. Queremos te envolver em tudo. Queremos falar que te amamos sim na entrevista. Quando as pessoas nos entrevistarem e pegar o currículo, queremos dizer: sou cristão sim.
Ele é tudo para mim. Independente se a pessoa vai reprovar ou não por viés, não importa. Se vamos começar um novo negócio, se vão querer o alvará daquilo, não vamos ludibriar ninguém, Jesus. Nós queremos dizer, se esse é o caminho certo que honra ao Senhor, então vamos buscar os alvarás corretos para honrar o Senhor. Eu nem sei porque eu estou orando nesse sentido para aqui, irmãos, mas talvez Deus está falando com alguém. Se é o certo casar conforme Deus quer que case, aonde o homem e a mulher se priva, assim é lembrar-se dele, pois bem, Senhor, capacita-me, eu quero então lembrar de Ti, quero Te considerar, meu Deus, eu quero levá-lo a sério, para que as pessoas possam ver que existem povos sérios na terra, para que as pessoas possam ver que não existe igrejinha, Jesus. As pessoas têm que ver que é a igreja séria, povo sério, contratos sérios e honestos. É certo que é difícil tudo isso, mas eu entendi que o Senhor me capacita. Eu entendi que eu não estou só nessa batalha. O Espírito do Senhor está comigo nessa. Para eu te honrar no casamento, para eu te honrar no trabalho, para eu te honrar na faculdade, para eu te honrar na minha igreja, na minha vizinhança. Então, Senhor, aceita a oração, a nossa oração nesse momento, e ajuda-nos, não vá embora, Senhor, não nos deixe à deriva no sentido assim, de fazer a nossa própria vontade. Não permita isso, Senhor, não permita isso, Senhor Jesus, que nós façamos a nossa própria vontade, que sigamos nosso próprio ego. Não nos autoriza isso, por favor, Senhor. Nós queremos as Tuas leis, os Teus decretos, eles são bons demais, e segundo Tua palavra, não é um fardo. O Senhor nos deu a igreja como ferramenta, líderes que nos amam, pessoas que volta e meia nos ajudam. Obrigado por nos trazer nesse culto. Obrigado, Jesus. É a nossa oração, em Seu nome. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a Ele, Jesus Cristo.